Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. No programa de hoje, 2 temas. Na primeira parte, vamos falar sobre o projeto de lei do vereador Marcelo Seminaldo, do PT, já aprovado aqui nesta casa em 2 turnos, que obriga que todo cabeamento da cidade seja subterrâneo, seja enterrado, tanto da rede elétrica como TV a cabo e telefonia. Esse é o primeiro assunto que a gente vai discutir aqui. Na segunda parte, vamos falar sobre o projeto de lei, que agora já é lei aqui em Guarulhos, do vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, que proíbe aí a realização de eventos musicais, eventos artísticos em espaços públicos não autorizados. Isso inclui, claro, os bailes funk. Portanto, essas 2 discussões aqui no Câmara em Pauta de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta então para esses debates. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as 14h, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Ok, Câmara em Pauta, então, de volta. Primeiro debate de hoje, então, vai aqui discutir o projeto de lei do vereador Marcelo Seminaldo, do PT, já votado e aprovado aqui na Câmara em 2 turnos, que aí obriga que todo o cabeamento da cidade seja subterrâneo, seja enterrado. Rede elétrica, telefonia, TV a cabo. Para debater com a gente hoje, claro, não podia ser diferente, a presença do próprio autor aqui do projeto de lei, Marcelo Seminaldo, vereador do PT. Olá. Marcelo Seminaldo, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta novamente. Olá, é um prazer estar falando com você e com todo mundo que está nos acompanhando pela TV Câmara. Também com a gente hoje para falar da parte técnica, e será que é possível mesmo enterrar tudo isso, principalmente a parte da rede elétrica? Júlio César Lopes, engenheiro eletricista. Olá, Júlio, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Obrigado pelo convite, é com grande satisfação que a gente participa dessa apresentação, desse debate, e com satisfação para poder trazer um pouco da minha experiência aí, adquirida ao longo do tempo a respeito desse assunto de enterramento de redes. Afinal, já são mais de 30 anos trabalhando com isso, né? E também com a gente aqui para falar pela parte urbana, paisagem, arquitetura, e também é possível, aí dá para quebrar a cidade inteira para colocar os cabos para baixo. José Joaquim da Silva, que é arquiteto. Olá, José, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Bom dia a todos, primeiramente muito obrigado pelo convite. Segundo, bom dia, vereador, bom dia, engenheiro Júlio, bom dia, Leandro. Quero agradecer o convite por poder participar dessa reunião, que é uma reunião, vamos dizer, polêmica sobre o assunto. Mas o projeto é um projeto que deve ser estudado a fundo e eu acredito que possa ter sucesso dependendo de como vai se nortear. É para isso que a Câmara em Pauta está aqui, para trazermos debate. Aproveite também, sugira aqui os temas que você gostaria de ver retratados no Câmara em Pauta pelo nosso e-mail, camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Opine, elogie, critique, afinal o programa é feito para você que é morador da cidade, ficar principalmente por dentro de tudo que acontece aqui na cidade de Guarulhos. Marcelo Seminaldo, seu projeto foi votado já aqui na Câmara, em 2 turnos, aguarda agora a sanção do prefeito Sebastião Almeida. Por que você resolveu fazer esse projeto de aterrar o cabeamento aqui na cidade de Guarulhos? Bom, primeiramente, novamente agradeço o convite para a gente debater esse tema, que ele é importante não só do ponto de vista de urbanismo da cidade de Guarulhos, até agradeço aqui a presença dos demais debatedores,
como também na questão estética, que eu acho que urbanismo e estética também andam lado a lado. E do ponto de vista da viabilidade técnica, de onde essa ideia surgiu, né? Você pega cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, você tem vários locais onde já há o sistema que os fios são todos aterrados. Então, na região de Copacabana, por exemplo, estive lá, é assim, e funciona muito bem. Aliás, tivemos alguns problemas uns 2 anos atrás com relação a explosões lá, mas isso foi em razão de gases, por exemplo, que a rede eles deixavam caminhar junto a rede de gás, de abastecimento de gás com a rede elétrica. Então, é possível, né? Creio que você retirar esse emaranhado de fios da cidade que ficam expostos daquela maneira, você vai melhorar muito a questão estética, a questão urbana. Creio que a questão dos postes, por exemplo, a gente pode retirar muito poste da cidade de Guarulhos, conseguindo fazer o aterramento. Sei que não dá para você fazer o aterramento total, mas é possível a gente começar. E Guarulhos pode dar um exemplo não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil. Se é uma cidade pioneira nisso, é possível. Sei que o investimento é alto, mas a gente tem que desejar a cidade do futuro e não ficar com ações pequenas e só arremedos do tipo, retira um fiozinho aqui e outro acolá. Eu acho que é possível a gente dar esse exemplo para o estado de São Paulo e para o Brasil. Júlio, eu confesso que eu não imagino quantos quilômetros de cabo uma cidade como Guarulhos tem. Deve ser muito, né? Porque Guarulhos é uma cidade muito grande. Como é que se viabiliza esse aterramento, principalmente você falando pela parte elétrica? É possível? Quando for aterrar, vai concorrer com gás, com água? Como é que funciona isso na parte técnica? Bom, o enterramento de redes é bastante possível, bastante viável, né? É uma prática usada nas grandes cidades mundiais. Ela reflete um anseio hoje da população, não só de Guarulhos, mas da população brasileira das grandes cidades, porque o pessoal atinge um nível em que se busca não só agora a parte econômica, mas também a parte de qualidade de vida e de segurança. Então, é um projeto legítimo, né? Mas eu acho que a gente tem que se preocupar com detalhes da sua implementação, porque a quantidade de redes é muito grande, existem muitos fios a serem enterrados, além de outras obras de infraestrutura, como gás, água, esgoto, que já são normalmente enterrados. Então, é necessário que se faça, agora, eu acredito, na regulamentação, um trabalho muito bem feito. Além disso, existem outros problemas que são não de ordem técnica, mas de ordem regulatória, porque a tarifa, por exemplo, da área de concessão de uma concessionária, ela é igual para todas as cidades. E parte dessa tarifa, ela vem dos investimentos feitos no sistema elétrico. É claro que a rede subterrânea ela é muito mais cara do que uma rede aérea, porque os fios são mais caros, eles são de maior peso, as obras são mais complexas do que uma... Custa cerca de 8 vezes mais, é isso mesmo? Isso varia muito. Por exemplo, num lugar como um loteamento que não existe nada, um loteamento novo, que você pode fazer um enterramento diretamente enterrado, sem se preocupar com banco de dutos, transformadores pad mounted, que fica acima da superfície, chega até custar 2 vezes. Mas onde já tem uma infraestrutura existente, numa obra, numa cidade onde você já tem um tráfego intenso, existe dificuldade com interferências já existentes no subsolo, pode ficar até 8, 10 vezes o custo de uma rede aérea. Então, ela é bem mais cara. E, voltando um pouco ao aspecto regulatório, como a tarifa ela reflete parte dos investimentos feitos, e ela é igual para toda a área de concessão, há necessidade de uma boa discussão, porque se só Guarulhos enterrar, São José dos Campos, outras cidades estarão pagando na tarifa esse investimento que está sendo feito em Guarulhos. Quer dizer, a tarifa é única e a tarifa empresa única repassa para a concessão, individualmente para todos que são atendidos pela empresa. Ela passa individualmente para todos que são atendidos pela empresa, porque isso é o que a regulamentação da Agência Reguladora Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Perfeito, é uma discussão bastante importante, então. Daqui a pouco o Marcelo Seminaldo pode aí rebater. Antes, quero ouvir a palavra do Joaquim. Do ponto de vista urbanístico, Joaquim, como é que funciona esse aterramento de fios? Acredito que são alguns pontos que têm que ser levados em consideração. O primeiro ponto, se você fala do ponto de vista urbanístico e ambiental,
Nós temos uma questão de poluição visual. Primeiramente, a questão de poluição visual, com posteamento, com cabeamento enrolado, um emaranhado de fios aí, às vezes solto, inclusive no próprio poste. Desse ponto de vista ambiental, eu digo, poluição visual, você poderia melhorar muito o quesito beleza da cidade, vamos dizer assim. E do ponto de vista prático de como executar essa tarefa árdua. Ou seja, como colocou o meu amigo Júlio, que é meu colega, como é que nós vamos regulamentar essas execuções? Porque os problemas que vão ocorrer de interferências durante a execução serão muitos, né, de trânsito, de escavação, onde serão feitas essas mudanças. Porque nós temos um problema, já disso a questão, nós estávamos até conversando um pouco antes de entrar em gravação, entrar no debate, sobre o problema da questão histórica. Não existe um programa de planejamento urbano definido para a implantação da infraestrutura, a não ser alguns quesitos que você considera básico, que é água, esgoto, paisagismo, pavimentação. Quesito de implantação, que coisa que veio com a tecnologia, implantação que veio posterior. Então, isso não existe. Nenhuma cidade, algumas só estão se preocupando com novos planejamentos. Mas, por exemplo, Guarulhos não está preparada, por exemplo, para implantar, não está preparada, não tem dado diretrizes para implantar em novos loteamentos esse tipo de infraestrutura. Que, como a gente escutou do Júlio, isso seria muito mais fácil em novos parcelamentos do solo, em novos loteamentos. Vereador, primeiro, você acredita que o prefeito vai sancionar a sua lei? Como é que você está pretendendo convencê-lo, se é que a gente pode dizer assim? E a prefeitura tem esse planejamento de que o Joaquim falou? Se não tem, você toparia ajudar? Como é que é? Não, primeiro, fiquei até feliz porque parece que é consenso que o projeto é bom e que é viável, né? A gente só vai discutir a questão do ponto de vista financeiro, quanto que isso vai impactar. Eu tenho certeza que o prefeito vai sancionar a lei, primeiro porque é uma lei que já foi aprovada de forma semelhante na cidade de São Paulo, tá? Aqui do lado, e a gente tem lá o prefeito Haddad, que também é parceiro dessa administração, e lá a lei ela já está em vigor, porém há uma discussão jurídica, se eu não me engano, já está no STJ ou no STF, não me lembro ao certo. Do ponto de vista da implantação de custos, né, há que se lembrar também que hoje o sistema de energia elétrica e distribuição de energia, ele foi privatizado na década de 90, salvo engano, em 97. Né? Em 97, as empresas que participaram dos leilões se comprometeram a fazer os investimentos. Então, ela sabia que deveria modernizar suas redes e tal. E aí você vê na cidade de Guarulhos, por exemplo, a Comgás, né, tem uns 2, 3 anos, rasgou a cidade inteira, né, ou boa parte da cidade, para poder passar toda a sua tubulação de gás. Com um sistema super moderno, você tem lá um equipamento que sai fura numa ponta, vai sair na outra, funciona com sonda, é um negócio espetacular. Do ponto de vista técnico, né, quem vai dar a solução são os engenheiros e os arquitetos. Nós, do ponto de vista político, damos as diretrizes que a gente imagina que seja o melhor para a nossa cidade. Você pega um outro aspecto, que eu acho que o Joaquim pode estar falando um pouco também. Hoje em Guarulhos, a questão dos postes, né? Se você precisar remover um poste da frente da sua casa, irregular, por exemplo, que a maioria dos postes estão irregulares, que ele deveria estar no meio do lote, na divisa de um lote para o outro, eles colocam no meio do lote, em torno de R$5.000 para esse poste ser removido, custa do contribuinte do município. Então, a gente, com isso, também vai resolver essas questões. Então, eu só vejo benefício nesse projeto do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro, a questão de você compor. Mas Guarulhos está preparado para isso, a gente tem que pensar a cidade que a gente quer para daqui a 20 anos, 30 anos, daqui a 100 anos. A gente está resolver só no imediatismo, é isso que talvez prejudique um pouco a questão do desenvolvimento das cidades. Mas quando você pensou nesse projeto, você pensou que esse investimento, a verba, ela seria totalmente pública, as empresas também entrariam para poder viabilizar, porque o aterramento não é só da rede elétrica, né? Tem TV a cabo, tem telefonia, todo mundo teria que colocar esses fios por baixo da terra e vai concorrer também com rede de água, com rede de gás. Quando você pensou nesse investimento, você pensou nesse investimento só público, que a prefeitura pudesse viabilizar esse aterramento, ou dessas empresas responsáveis? Também, como eu disse, as empresas elas são concessionárias de um serviço público, né? Que participaram de um processo de licitação, na verdade, quando houve
quando o Estado começou a se desregulamentar do ponto de vista do fornecimento de energia, várias empresas participaram, elas ganharam, né? E aí se comprometeram a fazer os investimentos necessários. Eu entendo que esse investimento também passa para a modernização, que é a questão do aterramento das redes, em parceria com o município também, porque eu acredito que o município tem que dar a sua contribuição. Antes ainda de eu ir para o intervalo, só para não perder o gancho, você citou a lei que existe em São Paulo. Eu vou até que passar aqui para o Júlio. A gente tem alguns números. A lei já existe em São Paulo, não é muito cumprida na atualidade. A cidade deveria ter mais de 2.000 quilômetros de cabos subterrâneos. Hoje tem apenas 15 quilômetros. Será que essa lei não pega? Não pega por quê, Júlio? Quais penalidades aí, quais dificuldades que impedem que essa lei pegue em São Paulo, principalmente numa cidade imensa como São Paulo? Bom, eu tenho acompanhado a implementação dessa lei em São Paulo e realmente dentro da lei não tem sido feito nada de enterramento. Por quê? Primeiro aspecto é o aspecto regulatório. Como São Paulo é um dos municípios da área de concessão da concessionária de lá, o enterramento, esse investimento que vai ser feito no enterramento, ele afetaria a tarifa dos outros municípios também, porque a tarifa é única para toda a área de concessão. E a quantidade de dinheiro investido ela é grande. Então, a tarifa, em cálculos que foram feitos no início da lei, é de que você praticamente dobraria a tarifa de energia existente hoje naquela região de concessão e para todo mundo, mesmo aqueles municípios que não são beneficiados por essa lei. Então, esse é o grande aspecto. Ela está sendo questionada juridicamente, porque a concessionária ela não pode simplesmente, pela regulamentação que tem do setor, apesar dela ser privada, ela não pode simplesmente obedecer diretamente à lei. Por quê? Existe um aspecto na regulamentação da energia elétrica que se chama modicidade tarifária. Então, a concessionária ela é obrigada também a fazer investimentos prudentes. Ou seja, se você tiver uma alternativa técnica que seja mais barata do que uma outra alternativa técnica, tem que se optar pela alternativa mais barata. E hoje, apesar da estética, dos aspectos de segurança, a alternativa aérea é mais barata. Então, ela não pode, por iniciativa própria dela, fazer um investimento a mais, porque a agência reguladora não vai reconhecer na tarifa esse investimento adicional. Esse é outro aspecto que pega. E um outro aspecto é também a dificuldade física, porque em São Paulo, eu lembro bem, a lei estabelecia, depois ela foi vetado esses aspectos, que se enterrasse tudo em 5 anos, que é inviável, né? As grandes cidades do mundo, tipo Nova York, Chicago, que tinha suas redes inicialmente totalmente aéreas, elas começaram a enterrar há muito mais tempo, ou seja, mais de 50 anos elas começaram a enterrar e tem sido gradual e até hoje não está tudo enterrado. Então, eu acho que o que vai depender dessa lei pegar aqui em Guarulhos vai ser a regulamentação dela, ou seja, tem que ser uma regulamentação bastante discutida com o agente regulador do setor elétrico, porque a concessão é federal, apesar das instalações estarem no município, e tem que ser bastante discutido também em termos de quanto que isso vai estar onerando ou não a tarifa. E também pode haver uma participação do município. Em São Paulo, hoje, os enterramentos que são viabilizados, a prefeitura tem pago. Então, os corredores de ônibus, tanto no governo da Marta, quanto agora no governo do Haddad, estão sendo feitos com as redes enterradas e o município está bancando esse enterramento. Houve também um planejamento entre o município e a concessionária para estabelecer prioridades, porque você também tem prioridades técnicas que viabilizam o enterramento. Então, quanto maior a densidade de carga, quanto mais verticalizado tiver, quanto mais consumo tiver concentrado, é mais fácil você viabilizar, porque tecnicamente vai se passar a ter que fazer subterrâneo, porque aéreo
acaba começando a ficar inviável pela quantidade de fios que tem que se colocar. Ou seja, quanto mais energia passa por aquele local, melhor que seja aterrado. Melhor que seja enterrado. Ok, a gente vai fazer uma pequena pausa até por força do tempo. No retorno a gente vai discutir um pouco mais da regulamentação, porque em São Paulo a lei previa que se enterrasse 250 km por ano, e aqui em Guarulhos o vereador sugere que sejam 100 km por ano. E em São Paulo esse custo para se aterrar tudo, estima-se que seria de 250 bilhões de reais. A gente já volta aqui com esse tema. A Câmara em Pauta faz uma pequena pausa, mas a gente volta daqui a pouquinho. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bem, Câmara em Pauta já de volta então, hoje falando aqui sobre aterramento dos cabos na cidade de Guarulhos. Projeto de lei aqui do vereador Marcelo Seminaldo do PT, já aprovado em 2 turnos aqui na Câmara e aguardando sanção do prefeito Sebastião Almeida. Claro, então, recebendo aqui para discutir o tema, Marcelo Seminaldo, que é vereador do PT, vice-presidente aqui da Câmara, inclusive. Júlio César Lopes, que é engenheiro eletricista, há mais de 30 anos estuda na área. E José Joaquim da Silva, que é arquiteto também, há um bom tempo já militando nessa área. Antes de passar para o Joaquim, a palavra estava com o Júlio. Júlio, só para a gente ainda não fugir do tema, só na parte de custos. Você disse que pode variar de 2 a 10 vezes, de repente, instalar o cabo subterrâneo com relação à fiação elétrica. É possível baratear esse custo de alguma forma? Que materiais que se usam hoje daria para substituir por algum outro? Você tem conhecimento? Não, esse custo já está considerando os materiais mais modernos e mais baratos que existem no mundo. Porque hoje o Brasil tem essa tecnologia, o Brasil tem fábricas com competência para fabricar esses cabos de tecnologia mundial. E mesmo que se importasse, que não é o caso, porque o Brasil tem competência para estar fabricando esses cabos aqui, não baratearia muito. Uma forma que eu vejo de estar barateando os serviços é se fizesse uma coisa conjunta, galerias conjuntas, e pudesse se trabalhar durante o dia, interditando parte da rua, ou seja, isso prejudicaria um pouco o trânsito, mas baratearia muito, porque hoje as instalações, por exemplo, na cidade de São Paulo, 70% do custo é obra civil. Por quê? Porque lá só pode se trabalhar à noite. Não existe possibilidade hoje de se fazer enterramento de qualquer tipo de infraestrutura durante o dia, pela dificuldade de trânsito. Então precisaria ter uma coisa muito bem planejada e organizada e conjunta. Então fazer galerias compartilhadas entre as várias concessionárias. Eu acho que aí a prefeitura poderia estar encabeçando isso, liderando o processo, porque o planejamento das empresas ele não tem o mesmo cronograma.
Então, a implantação de redes de uma concessionária de eletricidade e de telefonia, ele varia ao longo do tempo. Então, seria interessante se isso aí fosse a prefeitura coordenasse. Hoje, lá em São Paulo, está se conseguindo fazer esse tipo de enterramento de uma maneira melhor, porque existe uma comissão criada já pela regulamentação da lei e que o pessoal tem discutido e tem feito obras compartilhadas. Perfeito. Joaquim, esse tipo de obra de se aterrar 100 km por ano, como sugere aqui o vereador Marcelo Seminaldo, depois até ele mesmo vai falar sobre isso, desloca muito material pela cidade e causa um pouco de transtorno também, né? Sim, com certeza. E a questão que nós estamos falando aqui, se tiver um planejamento, que nós normalmente trabalhamos sem planejamento, se houver na regulamentação um planejamento ordenado para esse tipo de obra, para se executar, eu acredito que os problemas serão menores, que as interferências de logística de obras serão bem menores. Então, existe como fazer, existe como tornar exequível, mas precisa, sim, se planejar, porque a gente sabe que as grandes cidades, hoje todas elas crescem numa falta de ordenação enorme, né? Mas quer dizer, não é impossível fazer, então é possível fazer desde que as partes desde que façam um planejamento, eu acho que é possível fazer, lógico, levando sempre em consideração a questão financeira, como foi colocado pelo Júlio aqui. E você pensou nisso, vereador Marcelo Seminaldo, essa conversa aí conjunta para poder viabilizar o seu projeto, transformá-lo em lei mesmo e executar? Então, sim, e junto com isso tem uma outra questão que pode ser utilizada aqui na cidade de Guarulhos, que são as medidas mitigadoras, né? Então, a gente vê que a cidade cresce vertiginosamente e de forma vertical. Então, aliás, o Joaquim, que é engenheiro, sabe bem, sempre vejo bastante trabalho dele pela cidade e sabe a quantidade de prédios que a gente tem aqui, de cada vez novos empreendimentos, e cada empreendimento desse é obrigado a recolher uma importância financeira e atuar em obras que sejam de forma a mitigar aquilo que ele vai trazer para a nossa cidade, de impacto, né? Então, porque as pessoas vão consumir água, as pessoas vão ter que ter tratamento de esgoto, vão ter que precisar de hospital, vão para a escola, então tem um impacto. E a gente pode utilizar também o dinheiro das medidas mitigadoras em parceria com a concessionária de serviço de energia elétrica. E uma questão que não foi abordada, que eu acho que é importante, não só a questão estética, mas a questão também do fornecimento de energia vai melhorar. Você pode reparar, toda vez que chove, né, e aí está aqui um engenheiro que de repente pode confirmar ou não o que eu estou dizendo, é um tormento na cidade, porque cai rede para todo lado, é árvore que cai por cima de fio, semáforo que apaga. Então, realmente, Guarulhos hoje é uma das maiores cidades do mundo, né? Pode causar incêndio também, né, vereador? Quem nunca viu um cabo daquele se debatendo no chão quando estoura e causando risco de morte para as pessoas? Claro. Então, estamos aqui enquanto gestores, eu como um parlamentar, pensando no futuro da minha cidade. Do ponto de vista técnico, né, a gente sabe que é possível, do ponto de vista financeiro, soluções são as mais diversas. Então, sem possível... os postes melhoram até as calçadas, né, para as pessoas circularem, deficientes, as calçadas hoje não são acessíveis. A questão das calçadas vale um outro debate aqui, né, porque realmente... Só esse valendo o programa inteiro, um Câmara em Pauta. Guarulhos é muito complicado na questão da mobilidade urbana e eu entendo que a calçada faz parte da mobilidade urbana também. Ô, Júlio, diz uma coisa, aterrar a rede elétrica é seguro? Porque tem muita gente que defende que é mais seguro do que o aéreo, tem gente que defende que não é seguro não, que pode ter explosão. O que você pode dizer pra gente? Não, a rede subterrânea ela é muito mais segura do que a linha aérea. E não está sujeita às intempéries, como já foi comentado pelo vereador. Porque você não tem galho de árvore tocando, o cabo não se rompe sozinho. O cabo só vai ter problema se alguém for lá e perfurar e pegar o cabo. Perfurar o solo e pegar o cabo. Mas mesmo assim... Convenhamos, não é muito difícil, né, na cidade atual, né? Se você não tem um enterramento planejado, fica difícil, porque você precisa saber bem o cadastro, onde é que vai estar essas instalações, para que qualquer instalação futura evite escavar perto das instalações existentes. Agora, ele é muito mais seguro do que nas instalações aéreas. E mesmo no caso de ser atingido, ele tem uma blindagem metálica, ou seja, o curto-circuito vai preferencialmente por essa blindagem e não vai para o solo, pouca coisa vai para o solo, como é o caso da linha aérea, quando o cabo cai e fica chicoteando, porque
está sendo descarregado totalmente no solo. Lá não, lá o cabo é totalmente protegido, ele tem uma blindagem metálica que protege, então é muito mais seguro, mesmo em caso de acidente. E em caso de qualidade de energia não se discute. Quantidade de desligamento é muito menor. A única coisa que o cabo subterrâneo, em termos de qualidade, ele é pior do que o aéreo, é que o reparo dele demora muito mais. A manutenção, né? Então, o reparo. O reparo. Reparo, uma manutenção corretiva, né? Se tiver um defeito, para você localizar o defeito, abrir o buraco lá para fazer uma emenda, o aéreo você recupera em 1 ou 2 horas, porque é visível, você acha fácil. O subterrâneo pode levar semanas, né? Não tem meio de localizar fácil onde está a falha? Não tem jeito de localizar fácil, porque você tem equipamento, e mesmo que você localizou eletricamente, para você acessar, você tem que abrir buraco e para estar acessando o local do defeito e realizando o reparo, a emenda do cabo. Então, é muito mais demorado. Mas você, quando faz esse tipo de instalação, já prevê esse tipo de situação e coloca cabo suficiente para que você consiga manter a continuidade do fornecimento e deixar que esse cabo seja reparado com o tempo necessário para que seja feito o reparo. Então, essa é a dificuldade. Mas não se discute. Uma instalação subterrânea ela é muito mais confiável, tanto em termos de duração de interrupção, quanto em quantidade de interrupções. Tem muito menos interrupções do que uma linha aérea. Tem que só ter cuidado para a cidade não virar um queijo suíço, né, Joaquim? Você que é urbanista, se visse a cidade toda esburacada, você ia ter um surto. Hoje nós já enfrentamos esse problema, né? Nós temos um problema de manutenção de vias enorme. Eu falei que não é difícil, né? Você nós temos um problema de cabo manutenção de vias enorme, mas bem lembrado pelo vereador, o Marcelo, sobre as questões das medidas mitigadoras. Hoje, as medidas mitigadoras, dependendo do empreendimento, vai de 2% a 5% do custo de obra, né, aplicado pela tabela do Sinduscom, que é revertido em obras viárias do município. Parte disso poderia ser revertido. Então, para esse caso, as medidas mitigadoras quais são exatamente? As medidas mitigadoras, às vezes, obra viária, a sinalização, às vezes, projetos, ou você, às vezes, deposita, dependendo do que for o caso, deposita. Hoje existe um fundo municipal de trânsito. Você deposita esse dinheiro das medidas mitigadoras no fundo municipal de trânsito, que ele vai aplicar onde houver necessidade para a melhoria urbana do tráfego. Ainda falando da regulamentação aqui, no artigo 7º aqui da lei prevista do vereador Marcelo Seminaldo, as empresas que descumprirem a lei seriam apenadas com multa de 100 UFGs, unidades fiscais de Guarulhos, eu não sei quanto dá isso em reais, vereador, se o senhor tiver, você passa para a gente, por metro de cabo não subterrâneo instalado após a regulamentação da lei. E mais 100 UFGs por metro de cabo existente não aterrado, considerando a obrigação de se aterrarem os 100 km por ano. Seria essa a punição que o senhor preveu aí, né, vereador? Sim, porque, na verdade, se você faz uma lei e não prevê a punição, essa lei está fadada a não ser cumprida. Aliás, quando você já prevê a punição, muitas vezes ela não é cumprida, imagina quando você não prevê. Então, é uma forma de você fazer com que as empresas possam estar cumprindo com aquilo que... Mas como é que você faria a fiscalização dessa lei? Claro que é visível, mas de que forma as empresas seriam notificadas? Aqui no município nós temos departamentos que são responsáveis pela iluminação pública na cidade. As empresas vão ter que comprovar anualmente que aterraram ou que enterraram, vou ficar com o termo técnico aqui, a quantidade de cabos necessários. Você mede por ruas, por exemplo, né? Se a rua ela tem 1 quilômetro e se aterrou 1 quilômetro daquela rua, você sabe que foi feito que é bem cartesiana a coisa, né? Não é tão complicado como você imagina. Isso é uma questão que me lembrei aqui que eu acho que é importante colocar. O pessoal falou do planejamento, eu concordo. Tem que ser planejado, tem que ser regulamentado, mas para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, né, lá não havia, na época que fizeram a privatização, um mapa de onde estavam os cabos, que cabo ia para onde e tal. E aí, quando houve a privatização, resolveram demitir 1.000 funcionários da empresa concessionária de energia. E onde estavam os arquivos dos cabos? Na cabeça dos antigos funcionários. Então, por isso que era um tal de explodir bueiro no Rio de Janeiro e ninguém sabia onde é que estava nada. Então, realmente, o planejamento ele é importantíssimo. Que coisa. Júlio, com a retirada de alguns postes, claro, muitos seriam retirados, como é que fica a questão da iluminação pública? O que substitui os postes na rua para poder iluminar?
Você vai ter que ter os postes próprios para iluminação pública. Como já tem hoje em algumas regiões lá da cidade de São Paulo, vocês na Avenida Rebouças, por exemplo, na 9 de julho, onde foi feito o enterramento, ainda na época da prefeita Marta, então esses postes, você coloca postes específicos para iluminação pública. Então retira aqueles postes grandes de energia, mas tem que colocar postes menores para iluminação pública. Esses postes são feitos, né? São postes, geralmente são postes metálicos e vazados no meio. A fiação passa também subterrânea, porque a fiação interliga todos esses postes e depois sobe para alimentar a lâmpada lá em cima. Esses postes são feitos aqui, Joaquim? Você já trabalhou com esses postes também? Não, alguns postes, eu não trabalhei com esses postes. Existem algumas empresas que fabricam, sim. Mas com essa história de concorrência no mercado chinês aí, eles estão perdendo o campo, com certeza. Aí vem mais barato ainda, né? Pelo menos essa mão de obra. Para a gente finalizar aqui, vereador, há quem diga que a competência pela energia, pelo fornecimento e por essa regulamentação é da ANEEL, portanto, do Executivo Federal. Você concorda com isso ou não? Não. As questões urbanas que envolvem a cidade, quem disciplina é o município, né? Então, diz a questão de quantos megawatts ou terawatts, sei lá o nome que vai dar para eles, vai passar num cabo, isso realmente quem determina são eles. Agora, a forma como isso vai ser feito no município de Guarulhos, quem determina somos nós, responsáveis pela gestão do município. Portanto, está convicto da lei que o senhor aprovou? Não tenho dúvida. Assim, se deu certo em vários lugares do mundo, aqui pode dar. Também no Brasil tem exemplos. Cidade de Brasília, por exemplo, tem muita coisa lá. Como eu disse, no Rio de Janeiro tem também. Então, a gente tem que copiar o que está dando certo. Com certeza. Joaquim, e só para a gente finalizar aqui com outro dado que também é importante, em São Paulo isso foi feito também, esse aterramento foi feito em algumas regiões, principalmente mais nobres até, como na região do Oscar Freire, próximo ali à Paulista, e naquela região o efeito foi muito positivo porque houve um aumento de 100% nos estabelecimentos comerciais. Passaram de 15 para 110, as lojas acabaram se multiplicando. Você acha que isso acontece justamente pela paisagem estar melhor ali? Sim, você vê que a paisagem urbana hoje é toda prejudicada pelo posteamento, como já tinha falado anteriormente. O posteamento hoje vem com uma fiação que parece um varal de loucos, né? Vamos dizer assim, um varal para pendurar louco. Então, assim, você retirando todo esse cabeamento aéreo e enterrando todo esse cabeamento, você vai melhorar a paisagem 200%, acredito, e com certeza vai melhorar uma série de serviços que estão dependendo dela, entendeu? Você melhora a paisagem urbana, você ambientalmente, com essa colocação de árvores em locais de postes, isso melhoraria muito mais, inclusive o nível de vida ambiental da cidade, né? E 100% que eu quis dizer que foi o faturamento, né? Porque o aumento dos estabelecimentos foi de 700%, de 15 para 110 é bastante coisa. Vereador Marcelo Seminaldo, muito obrigado por ter vindo a esta edição do Câmara em Pauta defender aqui o seu projeto. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição e aguardo o convite sobre mobilidade urbana, que me ocorreu esse negócio aqui agora, a questão das calçadas, a gente precisa debater isso também, que está complicado. Vamos levar à produção, com certeza, daí isso dá um debate bastante extenso. Júlio César Lopes, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta, muito esclarecedora a sua visita. Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de colocar parte do meu conhecimento aí à disposição da população. São mais de 30 anos na área, né? Só para a gente poder... eu tenho 40 anos de formado em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo e trabalho desde 82 especificamente com linhas subterrâneas. Já desde 76 eu atuo no mercado. Então, praticamente quase 40 anos já atuando como engenheiro. Obrigado por ter vindo mesmo. Você viu, vereador? Aqui a produção não dorme no ponto, não. Só traz fera aqui no Câmara em Pauta. José Joaquim, muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta também. Eu que agradeço me colocar à disposição do vereador naquilo que couber, se ele precisar de algo referente ao trabalho que ele está desenvolvendo. Eu me coloco à disposição e falar também que eu fui arquiteto da Prefeitura, na parte da Secretaria de Planejamento Urbano, durante 20 anos. Trabalhei com parcelamento do solo, trabalhamos com o uso do solo também. Se houver necessidade, me coloco à disposição do vereador para ajudar naquilo que for
possível. Obrigado mesmo. Quer dizer, não tem ninguém novinho nessa brincadeira, não. Tudo experiente Tem aqui. eu. Só mais jovem aqui, o vereador Marcelo Seminaldo. Não, brincadeira. Mas muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente então faz uma pequena pausa. Na volta do intervalo, a gente tem outro tema aqui para você, então. Projeto do vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, sobre a proibição aí de realização de eventos musicais, culturais, artísticos em espaços públicos, quando, evidentemente, não autorizados. Isso inclui o baile funk. Isso, na verdade, é lei, só que ainda falta regulamentar. A gente já volta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como funciona a sessão na Câmara Municipal de Guarulhos? As sessões ordinárias são realizadas todas as terças e quintas a partir das 14h, menos na Semana Santa e no recesso. De acordo com o regimento interno da Câmara, elas são divididas em 4 partes. Primeiro vem o pequeno expediente, que dura no máximo 30 minutos. É quando os vereadores falam de assuntos diversos. Em seguida, os cidadãos têm o direito de se manifestar na Tribuna Livre, que também tem no máximo 30 minutos. Para falar, é preciso procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. A terceira parte é o grande expediente. Os vereadores votam simbolicamente os requerimentos apresentados, como pedidos de informação, e decidem, por voto nominal, se os projetos de lei apresentados pelos seus colegas devem seguir para a tramitação, ou seja, se devem ser analisados pelas comissões técnicas da Casa. É o início de um processo que vai terminar dias depois, com a aprovação ou a rejeição dos projetos. O grande expediente dura no máximo 1 hora. Por fim, vem a ordem do dia, com duração de até 2 horas. É quando os parlamentares finalmente discutem o mérito dos projetos e decidem se eles vão virar leis. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira, às 15h45, você assiste ao Ponto de Vista, um programa que traz a história e a opinião das personalidades da cidade de Guarulhos. Não esqueça, a gente se encontra toda quarta-feira, às 15h45, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bem, Câmara em Pauta de volta. Então, agora o tema é outro. Vamos falar aqui sobre o projeto de lei, que já virou lei aqui na cidade de Guarulhos, do vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, que aí proíbe a realização de eventos musicais, culturais, enfim, nos espaços públicos da cidade, então praças, parques, desde que, evidentemente, não autorizados. Para debater com a gente, o próprio autor da lei, Dr. Laércio Sandes, vereador do PMN. Olá, vereador, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta mais uma vez. Olá, agradeço pelo convite mais uma vez, um abraço a todos, estamos aqui para debater mais sobre esse assunto. Com certeza. Hoje também com a gente, retorna ao Câmara em Pauta, a gente agradece muito o convite, Ana Cláudia Fernandes, que é socióloga e antropóloga aqui da UNG Universidade de Guarulhos. Ana, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta novamente. É um prazer, obrigada pelo convite. Legal. E também com a gente hoje, Alípio de Lima Rios, que é capitão da PM, porta-voz aqui do comando da PM em Guarulhos. Olá, capitão, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Olá, um prazer também, a Polícia Militar está sempre à disposição. Legal, então vamos falar um pouco deste projeto. Bom, vereador, a pergunta que a gente sempre faz inicialmente, quando a gente trata aqui de alguns projetos de lei, que se tornam leis ou que ainda estão para se tornar leis, a gente pergunta o que motivou o senhor a fazer o projeto. Por que o senhor aí resolveu fazer um projeto com essa envergadura? A ideia surgiu do nosso grupo, da minha parte, dos meus assessores, para colocar uma disciplina com relação a esses eventos abertos. Não significa dizer que nós somos contra qualquer evento cultural dessa natureza, para que nós tenhamos o respeito já disciplinado na nossa lei maior, que é o direito de ir e vir, o direito ao sossego, e para que com essa medida nós tenhamos por parte do município mais empenho
não só do município, mas que também com as autoridades de polícia busque se organizar de uma forma mais coerente o respeito, porque o meu direito termina onde começa o teu. E hoje na cidade nós estamos tendo um problema muito dessa natureza. Eu tenho situações concretas que vêm ocorrendo na periferia e onde não tem se respeitado o direito de ir e vir. A gente não tem hoje uma definição concreta qual é a efetiva atuação da Polícia Militar, por exemplo. Nós tivemos um evento recente aqui em um determinado bairro e onde eu tenho evidências lá concretas de menores se submetendo à relação sexual, consumo de droga, consumo de bebida alcoólica. Então, onde é que nós vamos chegar com isso? Então, o propósito da lei é realmente nesse sentido e não ficar só nisso. A gente sabe que a providência no todo aí não é só da Polícia Militar. O nosso Poder Público Municipal, através da Secretaria competente, que aqui em Guarulhos é Desenvolvimento Urbano, tem que tomar providência com relação a isso. E não só simplesmente ficarmos aí fechando os grandes estabelecimentos comerciais que estão sem alvará, que vem ocorrendo na cidade. Então, eu acho que cabe a todos nós fazer a seguinte pergunta: o que nós queremos da nossa Guarulhos para o futuro, para os nossos jovens? É isso que nós queremos? Eu acredito que eu não queria ver ali, eu e muitos daqui, os seus filhos envolvidos naquela situação. Então, o propósito da lei é nesse sentido. O evento deve ocorrer, mas em local apropriado, que não desrespeite os costumes regulados por nossas leis e especialmente o direito de ir e vir das pessoas, que hoje não está sendo respeitado quando ocorrem esses eventos na cidade. É só para a gente entender, deixar bem claro, a lei diz que qualquer evento musical não autorizado ou artístico, cultural está proibido. Nesse caso específico, acredito que o senhor tenha citado algum baile funk, é isso? Perfeito. Que é o que mais acontece isso, hoje. É o que, entre aspas, aí estão chamando de pancadão. Eu não estou me apegando especificamente ao baile funk, mas é o que está mais recorrente na cidade, né? Tá, e só antes de passar então para o capitão, porque o senhor já citou a Polícia Militar aqui, já vou dar a palavra para ele rebater, evidentemente. O senhor disse que tem provas concretas de que há droga, consumo de droga, sexo explícito, então, né? Porque se estamos no espaço público é explícito. Essas provas concretas são o quê? São vídeos, são fotos? Isso chegou ao senhor? Testemunhas oculares. A rua toda, se não toda, boa parte da rua estão lá disposta para declinar o que ocorreu e o que ocorre recorrentemente. O capitão sabe disso, aqui em Guarulhos a gente reclama muito do 190, questiona-se 190 em Guarulhos não funciona, entendeu? Eu participei de algumas reuniões do CONSEG e a reclamação é frequente. E o pessoal questiona isso daí e me parece que quem está do outro lado fica com chacota. Eu acho que nós temos que ter mais seriedade, nós temos que respeitar a instituição Polícia Militar, ela é respeitada, só que ela também deve respeitar os munícipes. A gente sabe que onde ocorreu esses eventos, estou usando aqui como exemplo, que eu tive numa reunião do CONSEG e o capitão que lá representava disse: nós temos 10 viaturas para atender essa determinada região. E quando a população invoca a providência da Polícia Militar, a Polícia Militar fica de mãos atadas ou parece que não querem agir, porque, segundo informação, precisam de ordem superior. Que ordem é essa se nós oficiamos a Polícia Militar, cobramos providência com relação a isso e sequer alguma viatura lá compareceu? Então, a gente fica triste com isso. A gente triste porque isso aí, nós contribuímos com nossos tributos e esperamos um bom serviço do poder público, seja municipal ou estadual. Então, é uma situação que a gente precisa rever os valores nossos para a nossa população. Capitão Rios, qual a palavra, então, para rebater aí o que disse o vereador? Realmente, nós estamos tendo uma incidência muito grande de bailes funk, são diversas chamadas que entram no 90, né? O nosso Copom aqui ele está sendo reformulado, a Polícia Militar tem investido em equipamentos, em melhoria, para melhorar esse atendimento do 190, né? E com relação ao problema do baile funk, que seria o pancadão, entre aspas, é que o policial militar que chega no local, ele tem que atuar dentro da norma genérica, ou seja, do Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, o que cabe para a Polícia Militar quando ela depara com uma situação dessa? Primeiro eu vou tratar do assunto específico do som alto, né? O Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece o limite de 80 decibéis
com margem de erro de 10 pontos percentuais. Então, para ser adotado alguma providência nesse sentido, o policial militar tem que, através do decibelímetro, auferir a altura daquele som e, se atingir 91 pontos decibéis, aí sim cabe apenas a uma autuação, né? A outra providência... Só para a gente dar uma medida prática, 91 decibéis significa o quê, comparando com o barulho que a gente conheça? Por exemplo, um assovio, uma chamada, não precisa ser um grito, falar alto, né? Ou, por exemplo, você fala assim, uma forma de som nesse sentido... Não chega a ser um motor de caminhão. Já dá uns 80 decibéis. Um liquidificador poderia ser o exemplo ou não? Aí precisaria medir, né? Mas é um som que não é muito alto, não. Ele tem um limite ali. E aí o que cabe ali é o policial apenas fazer uma autuação e cessar aquele barulho. Não tem outra providência de você recolher o veículo, não. O que nós fazemos lá a Polícia Militar tem feito? Ele vincula essa fiscalização outros aspectos. Verifica equipamento, tem algum equipamento proibido no veículo, licenciamento... E acaba recolhendo esse veículo, que é o que resolve a situação do som alto ali, da perturbação do sossego. Que vem quase sempre desses veículos equipados com um som mais alto, né? Isso mesmo, que vem com o equipamento do som mais alto. E são esses veículos aí, se você deparar, auferiu, passou dos 91 decibéis, cabe a autuação. Eu estou falando aqui no nosso município de Guarulhos, né? Justamente porque nós temos essa deficiência de uma lei que foi aprovada, né, que está para ser regulamentada. Isso aí vai ajudar muito a polícia, como é feito em São Paulo, né, com a lei do PSIL, né? Lá tem uma lei do PSIL. Mas o que o doutor reclamou aqui é um pouco da omissão. Ele disse que fez ofício, chamou e não acontece. Então, esses casos aí nós temos que apurar, né? São situações que eu vejo pontuais. Porque o que eu posso afirmar aqui com certeza, nós temos diversos registros de flagrantes, de uso de entorpecente, tráfico de drogas, que são outras situações que orbitam em torno daquele baile funk. O baile funk, o pancadão, de forma alguma nós somos contra. A Polícia Militar jamais é contra isso daí. Só que precisa ser regulamentado, tem que ter feito num espaço... Mas se alguém fechar uma rua sem autorização da Prefeitura, do Departamento de Trânsito, não pode, né? Não pode. Aí a polícia tem que agir, isso que eu estou explicando. A gente só vai atuar se houver a perturbação da ordem ali, com o cometimento de alguma infração penal, né? No caso da perturbação do sossego, qual a deficiência que nós sentimos? É você conduzir a vítima ou a testemunha, né? Você precisa ter uma testemunha também, e você teria que conduzir essa pessoa para o distrito policial. E você acaba penalizando, porque a pessoa está no interior da residência dela, no sossego. Está tendo seu direito ofendido por conta desse barulho, dessa perturbação do sossego. Você teria que conduzir essas pessoas também para o distrito, para que a justiça pudesse processar aquele autor, aquele infrator do crime, né? Diferente quando você tem uma legislação específica, que é o caso aqui do assunto em pauta, né? E aí você tem uma providência mais eficaz. Que o grande problema nosso é a impunidade, né? Você fazer uma autuação de trânsito simplesmente e não tomar nenhuma outra providência, não vai coibir o problema maior ali, que é a perturbação do sossego, né? O senhor é a favor de uma lei como essas que o vereador conseguiu aprovar? O senhor é a favor de uma lei como essas que o vereador conseguiu aprovar? Claro, nós somos. É uma reivindicação nossa, inclusive, que é um reclamo, né? Eu acho que até nem como policial militar, mas como cidadão também, né? Eu sou cidadão de Guarulhos. Ana, você que é socióloga, antropóloga, a gente recebeu você também num outro programa aqui para falar dos rolezinhos, né? E os rolezinhos, claro, você defendeu que são espaços públicos, entre aspas, né? Por exemplo, shopping não é público, mas que são espaços de direito de ir e vir e que ali não tem problema nenhum que as pessoas se aglomerem. Mas no momento que fecha uma rua, já infringe aí uma lei de trânsito, já tem um problema. O que dá para dizer dessas aglomerações, essa nova modalidade que está chegando a São Paulo, é mais comum no Rio de Janeiro, que é o baile funk, está vindo aqui para São Paulo, especialmente aqui para Guarulhos, que a gente está tratando hoje? Então, eu considero essa discussão extremamente interessante quando a gente retoma a discussão sobre o direito à cultura. As pessoas têm o direito de expressão cultural. Concordo que muitas vezes há necessidade de uma delimitação de espaços.
Porém, como fenômeno social, por que o pancadão, que tem a ver principalmente com som alto, ele incomoda tanto? Porque ele garante uma ocupação de um espaço que historicamente não foi garantido para a periferia. Então, enquanto o baile funk está na periferia, parece que não é tão problemático. Quando ele começa a ocupar espaços... Mesmo que ele espaços, seja feito na rua da periferia. Sim, mas quando ele começa a ocupar espaços que não lhe são tão comuns, por exemplo, como o centro da cidade ou bairros onde o movimento periférico não é tão visto, ou pelo menos tão aceito, ele começa a incomodar. Primeiro pela novidade, pelo estranhamento, e depois por acabar indo contra as leis previamente estabelecidas. Então, como que a gente pode perceber esses dois fenômenos, os rolezinhos e o baile funk nas ruas? É uma forma não só de ocupar o espaço público, mas de mostrar e garantir a existência de grupos que muitas vezes não tiveram o seu direito à cultura garantido e principalmente o direito à cidade. A cidade como dimensão não só simbólica, mas principalmente uma dimensão de cidadania. Quando eu tenho os meus direitos garantidos por lei, eu tenho os meus direitos de cidadania. Quando eu não entendo que esses direitos garantidos pela lei são cabíveis a mim, quando o meu grupo social, quando a minha situação socioeconômica, que acaba estabelecendo uma área cultural específica, parece esquecida, fazer o movimento na rua é como se garantisse a força da existência desse movimento. Então, quando uma greve, por exemplo, ocupa um espaço público, a rua não tem mais circulação, a greve ganha força, porque as pessoas observam que os manifestantes... Quando se para a Paulista em São Paulo, por exemplo, Exato. Só para citar um exemplo sempre emblemático. Exato, que os manifestantes eles estão, digamos, fazendo barulho, e o fazer barulho seria um equilíbrio de poder naquele momento para o manifestante, para o grevista. A partir do momento que o líder do movimento, seja ele qual for, ele entra no gabinete do prefeito, por exemplo, para discutir as condições, aquela articulação de forças já muda de cenário. Enquanto ele está na rua, ele tem uma força e uma dimensão social que é diferente quando ele está dentro do gabinete do prefeito negociando, por exemplo, um aumento salarial. Para o manifestante, é muito mais interessante que todos percebam a existência dele do que, de repente, fazer um baile num lugar regulamentado ou autorizado. Porque quais são os critérios de autorização? Por que eu posso e o outro não posso, o outro não pode? Então, entendo, concordo que tem a lei do silêncio, que tem a questão da invasão da liberdade dos outros grupos, mas, muitas vezes, a criminalização que me preocupa, no sentido de falar, olha, não pode, vai ser preso, vai ser punido, não pode, pode de outro jeito. Até que ponto o outro jeito também interessa ao grupo em termos de manifestação? O baile funk ele não é um fenômeno recente, na verdade é extremamente tradicional, principalmente na periferia, mas hoje ele entra como moeda de troca. Então existem vários estilos do funk, por exemplo. Existe o funk que é muito mais de ostentação, de falar, olha, nós também podemos, nós também consumimos, nós também estamos na sociedade. E acredito que esses bailes de rua tenham mais a ver com esse funk de ostentação, de garantia de uma identidade, do que o funk periférico de denúncia, que falava muito mais de uma realidade social concentrada na periferia e não esse funk que, de repente, ocupa o espaço público. Mas com relação ao projeto do vereador, você acha ele válido ou não? Me preocupa no sentido desse caráter disciplinador. Até que ponto delimita a liberdade do indivíduo? Não só o indivíduo não funkeiro, mas o indivíduo funkeiro. Entendo e concordo na organização. Então, é um espaço público, é um patrimônio público, tem que ser preservado. Então, se eu ocupo uma praça e eu cometo uma depredação em relação ao patrimônio, eu não posso permitir isso em termos legais. Porém, a rua... Ou se eu impeço que as pessoas circulem na rua, entrem na garagem com seus carros... Enfim. Porém, a rua, de certa forma, é um espaço público que pode ser ocupado por todos. Então, por que não para uma manifestação, em termos culturais e simbólicos? Então, é uma polêmica, é uma discussão que tem uma série de limites. Mas só uma coisa que me chama a atenção e me preocupa, por exemplo, em São Paulo, quando nós temos eventos como a Virada Cultural, existe uma delimitação de espaços, mas essa autorização dos eventos não coíbe
o tráfico de drogas, as referências que foram citadas até como algo que surge nas multidões. Então, a multidão, muitas vezes, ela tem um caráter que não é muito controlador. Mesmo em espaços que são autorizados, eu não acredito que resolva o problema da criminalização. Os delitos acabam acontecendo. Sim. Perfeito. A gente vai fazer uma pequena pausa, então. Depois do intervalo, a gente volta para falar um pouco mais sobre a lei, a regulamentação. O que seria a regulamentação dessa lei que o Dr. Lércio Santos aqui previu e propôs para a cidade de Guarulhos. A gente já volta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Muito bem, Câmara em Pauta de volta, falando então agora, neste final de programa, ainda sobre a proibição aí da realização de eventos musicais em espaços públicos da cidade, praças, parques, enfim, proposta aqui pelo Dr. Lércio Santos, vereador do PMN, que hoje já é lei em Guarulhos, mas carece de regulamentação. Ele está aqui com a gente, Dr. Lércio Santos, vereador do PMN, que está debatendo. Também com a gente Ana Cláudia Fernandes, que é socióloga e antropóloga da UNG, e Alípio de Lima Rios, capitão da PM, porta-voz do comando da Polícia Militar aqui de Guarulhos. Doutor Lércio Santos, o que o senhor previu, então, ou não sei se está conversando com alguém, em termos de regulamentação dessa lei? A regulamentação nós dependemos do nosso prefeito, de forma que, como ela foi sancionada e entrou em vigor no mês de, salvo engano, parece que novembro, está aguardando a regulamentação. O que, contudo, não nos afasta o direito de cobrar providências, que é o que a gente tem feito, seja da Polícia Militar, como seja da Prefeitura, porque, independente da lei ora aprovada, existem instrumentos jurídicos para que a Prefeitura haja. A lei em si, ela não é algo que abarca todos os assuntos. Tem outras leis que permitem o poder público agir, e não só a Prefeitura, como a Polícia Militar. Falava que o nosso colega, o capitão, de que para ele agir precisa muitas das vezes que a vítima se predisponha a ir lá e formalizar a ocorrência. Preste uma queixa. Exatamente. Eu, como advogado, a gente sabe que a Polícia Militar, quando precisa fazer um flagrante, ela é independente, às vezes, de testemunho. O próprio policial lá, muitas das vezes, ele acaba fazendo o corpo daquele inquérito policial e até do boletim de ocorrência como testemunha. E quando eu falei aqui de alguns exemplos, isso é recorrente no dia a dia, nos finais de semana, e esse evento lá ocorre e as pessoas questionam a Polícia Militar e a Polícia Militar nem comparece no local, nem comparece. Então, o fato está ocorrendo ali concretamente. Então, eu entendo, inclusive como advogado,
de que essa situação, a polícia tem elementos para agir. Tem elementos. Eu não estou falando com relação a inibir o evento, com relação ao alvará. Isso é questão da prefeitura. Agora, com relação à questão do comportamento, a questão de consumo de drogas, entorpecente e algo dessa natureza, a polícia tem elementos para agir. Elementos. No caso do senhor especificamente, que vê a omissão da polícia, e aqui o capitão já até se defendeu, que vê a omissão do poder público, você acha que existe algum motivo específico para que essa omissão ocorra? Olha, nós estamos em ano eleitoral. Isso é uma das vertentes, né? Aqui nessa Câmara Municipal, você, como jornalista que cobra a casa, você sabe que a nossa Câmara Municipal, boa parte dos vereadores são críticos à omissão da Polícia Militar na cidade, né? Isso não é de hoje, não é a única situação. Então, nós temos que verificar realmente se a Polícia Militar está atendendo a cidade como ela precisa, né? Não ficar esperando providência por si só do nosso município. Nosso município também está errado, nosso município tem que agir, né? Buscar criar mecanismos para que esses eventos ocorram em locais apropriados e retificando uma situação. Os eventos, eles não ocorrem só em praça pública, eu estou falando de rua, estou falando onde se atrapalha o direito de ir e vir. E o evento que tem ocorrido na cidade, ele não ocorre só em 1 ou 2 horas. Ele pega-se ali por volta de 20 horas e vai até 6, 7 horas da manhã. Eu tenho, como disse, histórico de pessoas que não conseguiram sair com o seu carro, não conseguiram entrar com o seu carro chegando do serviço e acabou se indispondo com essas pessoas. É isso que nós queremos? Está correta essa postura? Está correto esse comportamento? É a pergunta. É isso que nós queremos na nossa cidade? Eu acho que não. Pelo menos a formação que eu tive de família, eu acho que não é isso que nós esperamos. E eu trago 10, 20 pessoas para testemunhar esse tipo de situação. Então, esse tipo de ideia, de assunto que nós temos que buscar de forma unida uma regulamentação. Lamento muito hoje aqui, por exemplo, não está um representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Isso é triste para a cidade. Foi convidado, como você se referiu, e não veio ninguém representar. Vou formalizar formalmente reclamação lá junto ao secretário, porque eu acho que a cidade tem que ter interesse e não depender, por exemplo, só da Polícia Militar. A Polícia Militar, muitas vezes, para agir, precisa que a situação local de competência do município tenha a atitude primeiro da prefeitura para que depois a polícia haja. Então, tem uma parte aí que é da Polícia Militar, que ela pode agir direto, tem outra parte aí que depende da prefeitura. Só que a prefeitura está omissa. Capitão, mais uma vez eu passo para o senhor, então, se quiser falar alguma coisa sobre a fala do vereador, por favor. Claro. Com relação ao caso específico aí, eu estou vendo como uma situação pontual aí que o vereador Laércio Sanders aí passou para a gente. Isso aí nós temos que apurar, né? Então, é inconcebível realmente que a Polícia Militar, o 90, se a pessoa solicitou a atuação e a polícia não compareceu, isso é caso de apuração, nós temos que apurar. Porque os nossos registros, nós temos diversas prisões feitas e temos até soluções aí policiais para bailes funk aí do tipo pancadão em ruas. Então nós temos, eu não tenho esses números aqui agora, mas eu posso fornecer posteriormente, disponibilizar. Com relação ao que o vereador citou da omissão por ser um ano eleitoral, te chegou algum dia alguma coisa de falando, olha, vamos aliviar porque esse ano de eleição para governador e a gente precisa de voto? Você chegou a ouvir alguma coisa disso? Não, isso daí não pode, é inconcebível também, porque a Polícia Militar ela é legalista, ela tem que autuar, né? E a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por mês, ela prende 1.800 pessoas são presas por mês. Você teria que construir um CDP por mês no estado de São Paulo, só para você ter uma ideia, para acoplar toda essa população aí que são infratores da lei, né? São pessoas que cometeram algum crime, alguma infração a uma lei. Então, a atuação ela é 24 horas. Eu repito, né, no caso aí do que o vereador Laércio está passando, eu acho que é um caso que nós temos que verificar assim e apurar isso daí, porque que não foi adotada a providência cabível. O que acontece é o seguinte, havendo a contravenção penal,
o policial militar, ele como testemunha, ele conduz para o distrito policial, sim, isso é feito. Isso é feito. Mas é uma contravenção penal. Então é lavrado lá um termo circunstanciado e as partes são liberadas. O nosso problema que nós temos enfrentado com relação ao pancadão é que a polícia desocupou o terreno, ela saiu do local, ela chega no local, resolve a situação. Ela saindo daquele local, o baile ele retorna, ele volta. E às vezes a viatura está tendo alguma outra ocorrência, algum outro problema mais grave, então acaba não resolvendo o problema para aquele cidadão ali que está sendo vítima também, está sendo vítima de uma perturbação de sossego, né? Perfeito. Antes de ouvir aqui a Ana só para arredondar aqui com o vereador da parte de regulamentação, vereador, me corrija se eu estiver errado. Então, os estabelecimentos também privados de acesso público estão proibidos de realizar os eventos, né? Por exemplo, postos de gasolina, estacionamentos. O senhor previu isso também, né? O evento em local privado. De acesso público, como posto de gasolina, estacionamento. Não, nós estamos falando especificamente de local público. Só local privado. público. Local privado, ele segue uma regra própria, né? Tá, mas isso não está na lei. Então, se tiver um pancadão no posto de gasolina... Aí o posto de gasolina está desvirtuando a finalidade do alvará. Precisa de uma licença específica para isso. Perfeito. É bom a gente colocar bem os pontos certinhos da lei aqui. Punição para quem descumprir a lei. Apreensão do equipamento de som ou do veículo, né, como a gente falou aqui, e R$ 2.500 de multa redobrada a cada incidência. É isso, perfeito? Perfeitamente. É o que está proposto no projeto, então. Isso. E aí o horário seria até 22 horas, se alguém quisesse licenciar um espaço específico, que o evento durasse até 22 horas. E aí o prefeito Haddad de São Paulo, também do PT, aqui o prefeito Sebastião Almeida do PT, vetou essa lei, que é similar à sua, proposta em São Paulo, e ele disse, né, o argumento do Haddad é de que esta norma especificamente feriria outros eventos, como a virada cultural, que a doutora Ana citou, como o Carnaval de São Paulo, que obviamente extrapola o horário. O que o senhor pensou aqui para Guarulhos nesse aspecto? Eu não vejo dessa forma. O direito ele não é igual à matemática, que 2 mais 2 é igual a 4. É interpretativo. Ele interpreta de uma forma política, mas eu vejo de outra forma que a lei ela tem a excludente, ela permite que o interessado apresente as condições e obtenha autorização para isso. O que você não pode é realizar o evento sem a autorização dos órgãos constituídos. Então, esses outros eventos não ficariam prejudicados na cidade? Não. Você precisa realizar o evento. Só que aí vai vir a autorização, o alvará, como se denomina, e esse alvará vai ser concedido desde que respeite os demais direitos. É isso, nada mais do que isso. Só que no que nós estamos apegando, que com relação a ver a licença, e com essa licença vem alguns outros circunstâncias que não são permitidas pelo nosso Código Penal. Nós estamos debatendo aqui. Então, isso nós temos que ter fiscalização, seja da Polícia Militar, seja da Prefeitura. Isso daí nós temos que agir. Doutora Ana, quero ouvir o seu pronunciamento de tudo que você ouviu, mas também queria te colocar uma questão aqui. A gente foi batida na tecla muitas vezes dos crimes aqui que acontecem, né, do tráfico, da bebida, do sexo explícito, enfim. E você citou, claro, que não é apenas porque é um evento como o baile funk que isso vai acontecer. Pode acontecer na virada cultural, pode acontecer no carnaval e deve até acontecer muito e a gente acaba não tendo conhecimento. A minha pergunta nesse sentido é: essas aglomerações de jovens ou de pessoas em determinados locais facilita para que esse tipo de coisa aconteça? Sem dúvida. Como eu comentei anteriormente, a multidão ela tem um caráter de algo incontrolável. A partir do momento que o indivíduo ele se mistura em um grupo, principalmente em uma multidão... É de sobreposição de regras mesmo, né? Exato. Ele se protege de qualquer tipo de punição, porque quem fez foi a multidão, não foi o indivíduo. Exatamente. E até procurar o causador, talvez, de um conflito e criminalizá-lo e tal, muitas vezes é difícil, porque é algo que o grupo protegeu já, a multidão protegeu. Mas, ao mesmo tempo, eu penso nessa espontaneidade dos movimentos. Por exemplo, no caso dos postos, ou mesmo em bares que ficam em calçadas e o público ocupa a via pública. Então, até que ponto há a delimitação? Um bar que coloca, por exemplo, as mesas na calçada, as pessoas ocupam o espaço público, a via, dificulta o trânsito dos carros e etc., E quantas vezes nós também somos impedidos de chegar em casa por conta de um trânsito lento, por conta de um engarrafamento, ou por conta de uma obra, de uma construção que
acaba permitindo que a gente desvie o caminho e busque outras alternativas. Então, acredito que, realmente, a lei perpassa por toda essa questão do desenvolvimento urbano, incomoda a partir do momento que, muitas vezes, as ruas são extremamente estreitas e, quando há uma aglomeração de pessoas, o baile se institui. Mas vale ressaltar que também existe baile sem música. Como? Então, nada impede que o manifestante, ou enfim, a pessoa que participa do baile, tenha o som abaixado, mas continue lá reunido e conversando em praça pública e, de repente, cantando e fazendo barulho. E aí, como coibir esse tipo de procedimento? Não é só a questão da lei do Psil, por exemplo, em São Paulo. É a questão da manifestação cultural de fato. A partir disso, eu acho que tem uma outra discussão que muitas vezes nós podemos retomar. Se o espaço público é um espaço democrático, eu posso ocupá-lo, todos podem ocupar. E como que eu vou, de fato, regulamentar isso? Vale também lembrar que, muitas vezes, como processo de inclusão social, muitos grupos, como eu falei, principalmente os grupos periféricos, eles não têm um espaço garantido na cidade. E aí vem não só a discussão de inclusão social, mas a ideia de delimitar alguns lugares me lembra um pouco aquela discussão de que o Estado está fazendo um grande favor, como se fosse um grande favor. Olha, aqui tudo bem, mas se você começar a incomodar muito, eu te mando lá longe para não incomodar tanto. Então, isso não é só em relação a esse tema específico, a gente pode fazer uma análise um pouco mais ampla de que muitas vezes os movimentos sociais eles lutam pela garantia de direitos e não entender que as leis ou as delimitações sejam grandes favores e grandes benfeitorias que o Estado faz para eles. Então, essa é uma discussão que não só envolve anos e anos de ciências sociais, de serviço social, mas é o grande debate entre direito social garantido por lei e direito social garantido na ocupação de um território. Principalmente os menos favorecidos que têm menos voz. Você acha que também é uma tendência desses movimentos hoje se ampliarem, não só dos rolezinhos, dos bailes, mas que de repente surjam outros movimentos de jovens, de aglomerações? Sem dúvida. É uma tendência hoje? Sem dúvida. Não só pelo histórico do ano passado dos movimentos sociais, mas principalmente por uma organização de grupos que querem se mostrar participantes não só da cultura, como fruidores, apreciadores, mas também produtores de cultura. Então, mostrar a música, mostrar as artes plásticas, enfim, mostrar as referências, principalmente artísticas, que têm um cunho político. Então, o jovem quer se fazer ouvir. De que forma? Daí vem a discussão desses volumes, talvez, do barulho que eles provocam. Para fazer alguma diferença, Sim. Com certeza. Vereador, só para a gente fechar aqui, então, embora então, essa parte do uso público vá ser proibida aí pela sua lei, ainda carece de regulamentação, é sempre bom a gente frisar, quem quiser licenciar um espaço público tem como negociar para fazer esses eventos? Perfeitamente, deve procurar a prefeitura, acredito eu, através do Fácil, e lá você vai encaminhar os pedidos necessários, a prefeitura vai analisar e vai deferir, vai autorizar, vai expedir o alvará para tanto. Né? Hoje já é comum isso, não só da prefeitura, como também do bombeiro, quando você vai fazer um evento que vai aglomerar muitas pessoas. Esses eventos que eu referi aqui, aglomerou-se em torno de 1.000, 2.000 pessoas. Você precisa de licença do bombeiro, da vara da infância, em muitas das situações precisa também de autorização específica quando envolve menores de idade. Então, não se limita somente à prefeitura. Mas o primeiro passo é a prefeitura. Ok. E, capitão, para a gente finalizar com o senhor, esse tipo de evento o senhor considera um problema, não sei se um problema, mas algo de segurança pública? Ele acaba se tornando, né? Eu comentava até com a Ana aqui ao meu lado, que quando eu era jovem, né, nós tínhamos muitos espaços, né, para se divertir, locais, muito campo de futebol. E hoje você vê diversos prédios de apartamentos. Então, o espaço da diversão está diminuindo muito e está havendo uma inversão proporcional. Quer dizer, a população está aumentando e você está tendo menos espaço para diversão, né? Então, é preocupante realmente. E o que nós temos feito em alguns pontos aí já conhecido como locais de pancadão é a polícia se antecipando, ocupando o terreno antes, não deixando ter essa formação lá, né? Para evitar justamente o problema maior que é a perturbação. Então, você chegando antes lá,
você não vai evitar que as pessoas se reúnam, em hipótese alguma. Você vai garantir até a segurança dessas pessoas, né? O trabalho da Polícia Militar é garantir a segurança da população. Hoje, em Guarulhos, quais são os pontos principais onde isso acontece? O senhor pode relatar ou é alguma coisa sigilosa? Nós temos a região de Cumbica, nós temos muitos casos de bailes funk, né? Tem uma região do São João, do Jardim São João tem bastante. Aqui no Continental, no bairro aqui da região da Vila Galvão ali, que pega mais o fundo ali, também nós temos alguns casos. Realmente tem alguns pontos já que é do conhecimento da Polícia Militar, né? Perfeito, obrigado, capitão. Doutor Lércio Santos, muito obrigado por ter vindo, então, mais uma vez ao Câmara em Pauta. Eu agradeço e estamos sempre à disposição para debater sobre os temas da cidade. Com certeza, o senhor já está vindo aqui bastante vezes, porque tem tema relevante para a gente tratar aqui. Quantas vezes precisar, a gente vai convidar o senhor. Obrigado. Ana, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui esclarecer para a gente. Agradeço o convite. Capitão, muito obrigado também por ter vindo à Câmara em Pauta. Agradeço o espaço aí que é ofertado aí para a Polícia Militar. Muito obrigado. Legal, então este foi o Câmara em Pauta de hoje. Tratamos de 2 temas, você viu tudo aqui, não perdeu nada. Informação acima de tudo para você que acompanha a TV Câmara. Quero lembrar que se você não conseguiu ver aqui o nosso programa inédito é toda sexta-feira, 2:15 da tarde, aqui na NET TV por assinatura, com transmissão simultânea pelo nosso site. Se não conseguiu ver, entre lá no site, você pode acessar também programas anteriores, enfim, sob demanda é o conteúdo que a internet oferece para você. Muito obrigado então por hoje, pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê então numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.